E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer algumas palavrinhas, essas aí que estão aparecendo na tela para vocês, e a gente vai treinar análise mórfica com essas palavras aí, tá bom? Trouxe palavras genéricas que talvez tragam temas interessantes para nossa análise mórfica, e eu vou tentar trazer, de vez em quando, uma listinha de palavras ou outra para a gente ir trabalhando a análise mórfica, tá bom? Então, a análise mórfica que eu vou fazer aqui é bem completa. Eu vou dividir os morfemas das palavras, vou dar nomes aos morfemas, vou dizer quais são os morfemas e vou dizer qual foi o processo que deu origem àquela palavra, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem acaloradas, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, acalorada veio de calor, tá? Então, calor gerou acalorada. Acaloradas, né? Só que primeiro, calor gerou acalorado, né? O adjetivo acalorado. Então, a gente tem aqui, primeiro, a gente já sabe que tem um morfema. Isso aqui é uma palavra primitiva que terminou em consoante. Então, a vogal temática dela é zero. Então, a gente tem aqui o quê? A raiz. A raiz e a vogal temática dela é zero, tá bom? Beleza. Depois disso, a gente tem acalorado. Então, a raiz continua aqui, calor, né? É a mesma raiz. Antes da raiz, a gente tem um prefixo, né? Um modificador aqui, um afixo, né? E ado. Então, esse ad daqui ele foi gerado para formar um adjetivo. Para esse caso daí, alguns gramáticos vão analisar de maneiras diferentes. Acalorado pode ser considerado um falso particípio, digamos assim. Então, alguns autores vão tentar dividir isso aqui em vogal temática e desinência de particípio, tá? Outros autores vão ser mais diretos e vão dizer que esse ad é um sufixo que indica adjetivação, que está ali para formar um adjetivo, tá? E esse o daqui é a vogal temática nominal. Aí tem uma desinência de número aqui, que é zero, tá? Ela está aqui no final, tá bom? Ok, então essa é a análise completa da palavra, tá? Qual foi o processo de formação? Parassíntese, certo? Parassíntese. Por quê? Porque você teve a adição simultânea de prefixo e sufixo, tá? Ou seja, não existe nem a palavra acalor, nem calorada. Nenhuma dessas duas palavras existe. Então, isso foi uma palavra formada por parassíntese, tá bom? Beleza. Exemplo 2. A palavra 2 é denominar. Denominar significa dar nome. Então, denominar vem de nome, tá? Então, nome, denominar. Tá bom? Então, a gente tem nome radical, radical não, raiz, e é uma vogal temática nominal. A gente também tem uma desinência de número aqui no final, que é zero. Beleza? Essa palavra nome deu origem a denominar. Então, a raiz é a mesma. Nome, tá aqui. Raiz, certinho. Antes da raiz tem o afixo, né? O prefixo. Depois da raiz tem o iná. O que é esse iná? Bom, então a gente tem o R, que é a desinência de infinitivo, e o A, que é a vogal temática verbal. Isso aqui que sobrou no meio é um sufixo, que está transformando o nome em um verbo, tá bom? Então, essa é a análise completa de denominar, beleza? E aí, a gente fala que essa formação também é parassíntese. Por quê? Porque não existe nem denome, nem nominar. Certo? Então, denominar também é parassíntese. Ok? Palavra 3. A gente tem situacional. Situacional vem de situar, tá? Então, situar gera situação
E situação gera situacional. Tá? Gera situacional. Tudo bem. Como é que a gente tem situar? Cito, raiz, a, vogal temática verbal, e o R é uma desinência de infinitivo. Pronto. E aí, esse R saiu e deu origem ao sufixo são. Então agora a gente tem situ, que é raiz, o A, que é a vogal temática verbal, que permaneceu aí, san, que é o sufixo, e esse O que está aqui no final é uma vogal temática nominal. Além disso, tem uma desinência de número, 0, aqui no final. Beleza? Ok. Alguns gramáticos vão dizer que esse A daqui não é uma vogal temática verbal. Ela é uma vogal de ligação, é um fonema de ligação ou um fonema epentético. Eu não gosto dessa análise porque o fonema epentético ele tem que aparecer aleatoriamente. E a gente sabe que sempre que o verbo de origem for de primeira conjugação, essa vogal daí, com o sufixo são ou mento, vai ser o A também. Então, essa vogal ela não é aleatória. Ela está ali e ela segue um padrão, uma regra. Mas alguns autores vão analisar como fonema de ligação. Outros autores analisam o são todo como uma coisa só, sem vogal temática. Também é uma opção. E aí a gente tem situacional. Como é que ficaria situacional? Situ, raiz, o A, vogal temática verbal, tudo igual. O sufixo aqui, ele sofre alomorfia, porque a gente está falando da terminação que ão. O ão sofre alomorfia em várias situações. Então, nesse caso, o san vira sion, tá? Então, isso daqui é o sufixo. O sufixo sofreu alomorfia. E o ao é outro sufixo. Situacional é um adjetivo. Então, agora a gente vai ter uma desinência, uma vogal temática nominal 0, aqui no final. A gente vai ter uma desinência de gênero 0, aqui no final também, tá? E uma desinência de número 0 aqui no final. Tá? Vai ter os três. Vai ter vogal temática, porque todo nome tem vogal temática nominal. Vai ter desinência de gênero, porque é um adjetivo, varia em gênero. E desinência de número também, porque varia em número. Tá bom? Alguns autores entendem que quando o nome é atemático, ele não tem vogal temática. Tá? Eu tenho uma tendência, pelo menos no meu livro, eu não analiso dessa forma. Eu tenho a tendência a analisar todas as palavras como temáticas. Não temáticas, né? Assim, todas as palavras têm um espaço para vogal temática ali. Algumas só não vão preencher esse espaço. Então é o caso de situacional, por exemplo. Então o espaço da vogal temática sempre está lá. Ele pode ser preenchido ou não. Então, no meu livro eu coloco que nomes atemáticos não são nomes que não têm vogal temática. Nomes atemáticos são nomes que têm a vogal temática 0. Que é esse caso daí. Tá bom? Beleza. Vamos para 4. 4 é marcadores. Marcadores está no plural. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a flexão no final. Porque marcador vem de marca. Marca gera marcar. Marcar gera marcador. O que acontece? Marcador gera marcadores. Agora, olha só. Cuidado aqui. Cuidado, porque se um professor te pede o processo de formação de palavras, você não pode dar a resposta errada. Marca é um nome. Você tem aqui raiz, vogal temática nominal, e você tem uma desinência de número 0 aqui. Tá? Entra o sufixo. Aí aqui, marcar é analisado assim, ó. Mark 0 a R. Então você tem a raiz, tem um sufixo 0 aqui, uma vogal temática verbal e uma desinência de infinitivo.
Tudo bem? Beleza. Aí sai esse R daqui e entra dor, que é um sufixo. Então agora você tem marcador. Como é que vai ficar marcador? Raiz. A vogal temática verbal, que continua aqui. O dor, que é um sufixo. Depois, marcador é um adjetivo, então ele também varia em número e gênero. Então ele vai ter vogal temática 0, desinência de gênero 0, desinência de número 0. Tudo bem? Se marcador for uma pessoa, a pessoa que marca, vai variar em gênero. Se for marcador, tipo marcador de texto, que não varia em gênero, né? Marcador coisa, aí ele não vai ter desinência de gênero, ele vai ter só a vogal temática 0 e a desinência de número 0. Tá bom? Então a análise mórfica também vai depender de que marcador é esse. Por fim, existem marcadores. Então, o que acontece? Aqui você teve a adição de um sufixo. Aqui você teve a adição de outro sufixo. Né? Esse segundo sufixo é o 0. Tá? Ele está aqui ainda. Ele está aqui no meio. Ó. 0. Tá? Então, é como se depois do A, entre o A e o dor, tivesse um outro sufixo 0 ali. Ele continua ali. Tá? Se a gente fosse analisar marcador, ia ficar assim. Ó. Marque 0, A, dor, 0, 0. Raiz, sufixo, vogal temática verbal, sufixo, vogal temática nominal, desinência de número. Supondo que não varia em gênero, né? Só que o que acontece? Você adicionou um sufixo aqui, adicionou um sufixo aqui. Esse es que você adicionou daqui, ele não é um sufixo, ele é uma desinência. Você está flexionando a palavra. Então, até aqui, até este ponto aqui, a palavra foi formada por sufixação. Ou derivação sufixal, mesma coisa. Tá? Esse é o nome do processo, sufixação. O que aconteceu daqui para cá, para esse último estágio aqui, se chama flexão. Porém, se um professor te pede para você dizer qual é o processo que deu origem àquela palavra, você não vai falar flexão. Não pode. Por quê? Porque a flexão não gera palavras novas. Flexão não é um processo de formação de palavras. Tá bom? A flexão é um comando da sintaxe para organizar a sentença. Tá? Flexão não é processo de formação. Processo de formação é derivação, composição, onomatopeia, essas coisas. Tá bom? Beleza. Aí chegou em marcadores. Como é que vai ficar marcadores? Vai ficar assim, ó. Marque 0, a, dor. E aí, aqui existem duas possibilidades. Alguns autores colocam ES e outros autores colocam assim. Marque 0, a, dor, es. De uma vez. Na verdade, 0 es, né? Então, olha só. Aqui é tudo igual. Raiz, sufixo, vogal temática verbal, sufixo. E aqui. Aqui, alguns gramáticos vão dizer que o es, ele tem uma vogal temática arcaica, que é esse e o S, que é a verdadeira desinência de número. Ou seja, lembra que o espaço da vogal temática está aqui? Então, ele é acionado, ele recebe alguma coisa quando essa palavra vai para o plural. Tá bom? Outros gramáticos vão dizer que não, que na verdade o es, ele é sozinho a desinência de número toda. Tá bom? Então, também existe essa possibilidade aqui de análise. Beleza? Vamos lá. Marcadores 5, colonização. Olha só. Colonização é uma palavra que ela é formada por derivação. Só que você não consegue encontrar a base que deu origem à colonização. Aliás, você consegue. Colonização vem de colonizar, né? Lógico.
você não consegue encontrar a palavra que deu origem a colonizar. Colonizar também é derivada. Porque, olha só, existe uma base que a gente vai chamar de base teórica. Essa base teórica deu origem a duas palavras com a mesma raiz. Colonizar, que é a palavra de interesse para a gente aqui, e colônia. Beleza? Colonizar tem sufixo. Izar é um sufixo comum na língua. Esse ia de colônia também é um sufixo comum na língua. Então, por contraposição, a gente sabe que a raiz dessas duas palavras aqui é colon. Colon. Tudo bem? Então, a gente diz que existe uma base teórica que gerou essas duas palavras. A gente só não consegue encontrar. É por isso que a gente chama isso aqui, essa raiz daqui, de o quê? Raiz presa. Né? Vocês podem encontrar essa informação lá no meu livro. O que é raiz presa? Raiz presa é uma raiz que não consegue formar palavra apenas com vogal temática. Ela precisa de outro elemento para formar uma palavra independente. Tá? Então, beleza. Aí a gente tem colonizar e colonização. Então, como é que vai ficar colonizar e colonização? Bom, a raiz é colon. Is é o sufixo. Esse A daqui é uma vogal temática verbal. E o I, o R, é uma desinência de infinitivo. Tudo bem? Aí você tira o R e coloca o são. Aí aqui vai ficar colon, is, a, são. São, sufixo, O, vogal temática. Aqui também vai ter uma desinência de número, 0. E pronto. É só isso. Essa palavra daqui foi formada por sufixação. Tá? Sufixação. Derivação sufixal. Tudo bem. Palavra 6, novidade. Tá bom. Então, vamos lá. Palavra 6, novidade. Eu escrevi a palavra inteira, peraí. A palavra novidade vem de novo. Né? Então, a gente sabe que novidade é aquilo que é novo, certo? Bem, existe uma questão aqui. Aqui é fácil, né? Novo é um adjetivo. Então, novo tem raiz, vogal temática. Aí, além da vogal temática, tem uma desinência de gênero, 0, e uma desinência de número, 0 também. Tudo bem? E aí tem novidade. Alguns gramáticos vão dizer que idade é um sufixo. E aí o E é vogal temática nominal e tem uma desinência de número, 0, aqui no final também. Tá? Então, raiz, sufixo, vogal temática e desinência de número. Outros autores vão separar o I do idade e vão dizer que esse I daqui é um fonema de ligação, uma letra de ligação, uma vogal de ligação. Tá bom? E aí o dade é o sufixo verdadeiro. E aí o resto aqui é tudo igual. Tá bom? Então tem essa divergência aí. Essa palavra aqui também foi formada por sufixação. Tudo bem? Vamos lá, palavra 7. Reprovações. Palavra 7. Reprovações. O que acontece? De novo, existe uma base teórica que gerou a palavra reprovação. Tá? Aliás, reprovação vem de reprovar, mas tem uma base teórica que gerou reprovar. Essa base teórica foi a mesma que gerou, por exemplo, reprovar e aprovar.
né? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que essas duas palavras, reprovar e aprovar, venham de quê? De prova, né? Prova. Então, como é que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar assim. Prova. Prova. Reprovar. Reprovação. Mas parece que tá no plural, né? Deixa eu ver aqui. Tá no plural. Então, além de fazer reprovação, você ainda tem que fazer reprovações. Tá bom. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Prova, tranquilo, né? Raiz, vogal temática nominal e a desinência de número 0. Tranquilo. Aí você tem reprovar. Reprovar vai ser formado por parassíntese. Então, isso daqui é uma parassíntese. Tá? Então, você tem prov, que é a raiz, igual, não mudou. Tem um prefixo que veio antes. E aqui tem aquele sufixo 0. Lembra? E aí aqui você tem o A, que é a vogal temática verbal, e o R, que é a desinência de infinitivo. Então, reprovar fica assim, ó. Reprov, 0, 0, AR, tá? Prefixo, raiz, sufixo, vogal temática verbal e desinência de infinitivo. Tudo bem? Então, tem esse sufixo 0 ali. E aí você tem reprovação. Tudo bem, então reprovação vai ser só tirar o R e colocar o são. Igual. Então vai ficar assim, ó. Reprov, 0, a, san, o. Aí tem uma desinência de número 0 aqui no final. Então vai ficar prefixo, raiz, sufixo, vogal temática verbal. Aqui tudo igual. Aí agora, sufixo, vogal temática nominal e uma desinência de número. Tá bom? E aí tem reprovações. Reprovações. O que acontece? Aqui tem divergência. Tá bom? Então aqui é tudo igual. Prov, 0, a, som, e, s, ou eu vou subir um pouquinho. Ou reprov, som, e, 0. O que acontece? Existe divergência. Até aqui é tudo igual. Prefixo, raiz, sufixo, vogal temática, igual. Quando o ão no plural vira ões, alguns gramáticos vão entender que essa vogal temática O que estava aqui antes, ela sofre alomorfia e ela vira E. Então isso aqui continua sendo uma vogal temática. Aí aqui você tem sufixo, vogal temática e desinência de número. Outros autores vão entender que esse som é uma coisa só. Aí vai ficar sufixo, vogal temática nominal e desinência de número. Beleza? É isso. Vamos lá, palavra 8. Vou fazer aqui agora. Puseste. Puseste. Então, aqui já é um verbo conjugado. Puseste. Então, puseste vem do verbo pôr. Então, por, puseste. Eu estou colocando por aqui, mas ele não vai ser útil, porque o por é assim. A análise do verbo por é assim, ó. Por, 0R. Raiz, a vogal temática verbal, que é 0, nesse caso, é a alomórfica do E, né? E a desinência de infinitivo. Puseste vai ficar assim, ó. Pus, esse verbo daqui está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Tá no pretérito, não, perdão, ele está no pretérito perfeito do indicativo, tá?
pretérito perfeito do indicativo puseste. Aí ele vai ter o 0 aqui, da desinência modo temporal, e vai ter o STE, tá? Indicando número e pessoa. Então, pus é a raiz, e é a vogal temática verbal, o 0 é a desinência modo temporal, e os T é a desinência número pessoal. Tudo bem? Qual é o processo de formação dessa palavra? Não tem. Essa palavra daqui é primitiva. Uai, Roberto, mas então que processo é esse que você denotou aqui? Isso não é um processo de formação de palavras. Isso aqui é o quê? Flexão. Flexão, tá? Então, flexão não gera palavras novas. Isso ainda é uma palavra primitiva, tá bom? Indiferente. Bom, acho que indiferente é mais tranquilo, né? 9. Indiferente vem de diferir, tá? Então, diferir gera diferente e diferente gera indiferente. Tá? Então, diferir vai ficar difer e a desinência de infinitivo. O que acontece? Alguns autores vão considerar também que diferir também é formado por uma base teórica. Então é como se fosse assim, ó. Tem uma base teórica que vai gerar várias palavras, entre elas diferir. É o caso, por exemplo, de inferir ou conferir. Então, esse de daqui é um prefixo. Tá bom? É um prefixo. Essa base teórica é como se fosse ferir, né? Uai, Roberto, mas aí ela não é teórica. Ela existe. Ferir é uma palavra que existe na língua. Mas esse ferir, ferir de machucar e tal, não é esse ferir daqui. Esse ferir é ferir de fazer inferência, né? Entende? É outro grupo de palavras. Então, essa raiz, por mais que ela seja igual a de ferir, não é a mesma raiz. A gente chama isso de morfes homônimos, lembra? Então, a palavra, o verbo ferir, de machucar, e diferir, eles podem ter raízes com a mesma forma, mas são raízes diferentes, são morfes homônimos, tá bom? Ok. Aí aqui a gente tem diferente, então vai ficar di, fer, e, nte, tá? Di, prefixo, fer, raiz. Esse i daqui, que é a vogal temática verbal, sofre alomorfia e vira e aqui, então isso aqui é uma vogal temática verbal também. O nt é um sufixo, beleza? E o e é uma vogal temática nominal, e depois aqui tem um zero, que é diferente, é adjetivo. Então ele vai ter uma desinência de gênero 0 e uma desinência de número 0. Tá bom? Aqui, na palavra indiferente, é tudo igual. A única coisa que vai mudar é que tem o in, que é prefixo. Né? Só isso. O resto, pra frente, é tudo igual. Tá bom? Tudo igual. Por fim, última palavra, desigualdade. Desigualdade, número 10. Desigualdade. Então, vamos lá. Aliás, vamos escrever de onde vem. Desigualdade vem de desigual. E desigual vem de igual. Tá? Então, igual gera desigual. E desigual gera desigualdade. Aqui é uma análise bem simplesinha. Igual é raiz. É um adjetivo. Então ele vai ter um morfema 0, que é a vogal temática nominal, um morfema 0, que é a desinência de gênero, e um morfema 0, que é a desinência de número.
Então é igual e depois tem 3 morfemas zero. Depois você tem desigual. Desigual é a mesma coisa, só tem o prefixo. Aí ele vai ter a raiz e os 3 morfemas zero. Tá? Tudo igual. E aí depois entra a desigualdade. Então desigualdade vai ter prefixo, igual, que é a raiz, dade é o sufixo, o e é vogal temática nominal, aí zero é a desinência de número. Tá bom? Aí a gente fala que isso daqui é prefixação e isso daqui é sufixação. O que acontece? Se te perguntarem qual é o processo da palavra desigualdade, alguns autores vão dizer que isso aqui é derivação prefixal e sufixal. Outros autores vão dizer que isso aqui é só derivação sufixal. Por quê? Porque, para alguns autores, você vai contar apenas com o último processo que foi efetuado. O último processo que foi efetuado foi a sufixação. Então, essa palavra é derivada por sufixação. Tá bom? Mas, em todas as análises que eu fiz hoje, eu contei o global. E sempre quando eu vou analisar, eu conto o global. Então, para mim, desigualdade é formado por derivação prefixal e sufixal. Porque ao longo do caminho teve prefixação e sufixação. Tudo bem? Gente, então é isso. Fiz essas análises, trouxe essas análises aqui hoje. E é isso. Espero que isso tenha ajudado vocês. Beijo. Tchau, até a próxima.